Bom, pessoal, então continuando, né, a nossa aula de amebíase, eh, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a entamoeba histolítica, que é o agente etiológico da amebíase. As outras nós caracterizamos, é muito importante a gente saber toda essa a morfologia que nós discutimos, justamente porque vai aparecer nas fezes, a gente precisa laudar isso. Qualquer tipo de parasitose que aparecer na nossa amostra deve ser laudada, independente se é patogênica ou se é um parasito, por exemplo, comensal, tá? Agora, a histolítica é algo patológico, sim. Então, quando a gente fala de entamoeba histolítica, qual é a característica? Antes da gente estudar a característica, a gente precisa saber que a entamoeba histolítica, ela vai passar por 4 fases diferentes no seu ciclo, tá? A fase de trofozoito, a fase de cisto, a fase de metacisto e a fase de pré-cisto. Só que não precisa se preocupar, porque vai ser mais ou menos isso daqui, que a gente vai ter lá no ciclo biológico, vamos falar posteriormente. Então, como todas as parasitoses que nós estudamos, você tem um cisto, esse cisto vai gerar um trofozoito, e o trofozoito volta a ser cisto novamente, certo? Só que no caso da ameba, entre cisto e trofozoito, eu tenho um metacisto. E entre o trofozoito e a formação do cisto, para esse parasito sair nas fezes, eu tenho uma fase intermediária que seria o pré-cisto. Metacisto e pré-cisto são apenas formas de transição da ameba durante seu ciclo evolutivo. Por isso que nós não vamos caracterizar essa morfologia. É muito difícil a gente visualizar isso nas fezes do paciente. A gente vai pegar em exames ou o cisto ou o trofozoito. Então, é muito importante a gente caracterizar cisto e saber características de trofozoito, tá? O metacisto é uma estrutura multinucleada que vai sofrer muitas divisões no intestino delgado e vai originar o trofozoito. E o pré-cisto vai ser uma fase intermediária entre o trofozoito e o cisto. Só que a gente acaba não visualizando essa estrutura nas fezes, por isso que a gente não vai falar sobre morfologia de metacisto e pré-cisto. Vocês vão entender um pouquinho mais sobre eles no ciclo biológico. Morfologia de trofozoito de entamoeba histolítica. Então, do lado direito eu tenho a foto de uma entamoeba histolítica. Essa entamoeba histolítica, ela vive na luz do intestino, geralmente intestino grosso. E aqui eu tenho o trofozoito no desenho aqui no meio do nosso slide. Então, vamos lá. O trofozoito apresenta um núcleo. Esse núcleo, dentro do núcleo, eu tenho o cariosoma central, que é um cariosoma pequeno, tá? Que a gente consegue ver ali no interior do núcleo, tanto aqui na foto, no desenho do meio, quanto na fotinho da beirada. A seta também está indicando o cariosoma no trofozoito, a setinha branca ali da foto da direita. A cromatina irregular, não é fácil de visualizar a cromatina irregular, tá? Eu consigo visualizar nesse trofozoito o endoplasma, que é a parte de dentro, aqui pela setinha amarela, e o ectoplasma, que seria esse citoplasma mais exterior, setado ali em verde na nossa foto da direita. Não dá para ver, tipo, uma parte bem clarinha, né? Nessa parte de baixo tá mais fácil de visualizar. Isso que é o ectoplasma da ameba. Endoplasma o mais escuro, ectoplasma o mais claro. Algumas vezes eu consigo ver o vacúolo de glicogênio, que ela apresenta. Dependendo da foto que a gente tem desse trofozoito, como a gente observa, a gente consegue ver os pseudópodes também, né? Os pseudópodes, nós vamos falar, que é a forma de locomoção das amebas, então ela vai projetando o citoplasma, geralmente o ectoplasma, e assim ela vai se locomovendo. Aqui, nessa foto, do lado direito, na parte inferior, mostra os pseudópodes, né, projeções de citoplasma, e dessa forma ela vai se movimentando. Nessa foto de baixo, também tá fácil a gente observar o ectoplasma e o endoplasma. O ectoplasma é esse mais clarinho em volta, né, parece ele um fantasminha. Esse é o trofozoito da entamoeba histolítica. Algo muito importante que vocês precisam saber Opa, deixa eu só voltar aqui. É o seguinte, então a setinha preta aqui mostra o nosso cariosoma, pequenininho, e as setinhas em vermelho, elas estão mostrando, estão indicando hemácias. Pela entamoeba histolítica, por ela ser uma ameba
patogênica. E devido a essa patogenicidade, ela invade circulação, ela vai para vasos, ela consegue destruir o tecido, ela tem a capacidade de fagocitar hemácias. Então, o que a gente vê em seta vermelha, em setinha laranja ali, são as células vermelhas, são hemácias, que foram fagocitadas por esse trofozoito. Somente o trofozoito da entamoeba histolítica vai possuir hemácias em seu interior. Por quê? É a única ameba que consegue causar essa patogenicidade grave ao homem. E se ela é completamente patogênica, ela tem uma característica de invadir tecido, lesionar tecido, destruir vaso sanguíneo e dessa forma ela consegue fagocitar hemácia. E por que apenas o trofozoito? Porque o trofozoito é a forma ativa dessa ameba. O cisto é aquela forma de resistência, então o cisto não vai fagocitar nada. É somente o trofozoito da entamoeba histolítica. É apenas essa estrutura que a gente consegue ver hemácias no interior. Então, se eu pego um trofozoito, não sei a qual ameba ele pertence, mas eu visualizo hemácias no seu interior, como na foto aqui, a gente já sabe que esse trofozoito é um trofozoito de entamoeba histolítica. E o cisto da entamoeba histolítica? O que a gente observa? Quais são as características do cisto? O cisto, ele é a forma de resistência, mas também ele é a forma infectante, vamos entender isso melhor também no ciclo biológico. E ele que vai ser a forma que vai ser eliminada nas fezes. Então, geralmente, o cisto da entamoeba histolítica é mais fácil da gente visualizar nos exames de laboratório, nos exames de fezes. O cisto, ele apresenta até 4 núcleos, então geralmente são 4 núcleos evidentes. A gente consegue ver os corpos cromatóides, que são massas, né, que no seu interior tem RNA. Então, a setinha amarela mostra como se fossem umas agulhinhas ali. Deixa eu voltar, ó, tá vendo? Parece que tem 3 agulhinhas ali, uma estrutura mais escura. Volta a setinha. Então, isso são os corpos cromatóides, que nós conseguimos ver no cisto da entamoeba histolítica. Às vezes é possível visualizar vacúolo de glicogênio. Então, aqui nessa foto, aqui nessa foto que apareceu, a gente tem ali, né, NU, o núcleo, VAC são os vacúolos de glicogênio, e esse CB, indicando ali essas estruturas mais avermelhadas, são os corpos cromatóides. Bom, o cisto de uma entamoeba histolítica, ele pode permanecer viável por até 20 dias, desde que ele não esteja diretamente exposto à luz solar e ele fique em um ambiente que tenha ali, que seja um ambiente úmido, tá? Então, aqui a gente pode ver novamente alguns cistos de entamoeba histolítica, começando da esquerda para a direita. Então, as setinhas em preto, elas apontam 3 núcleos, lembrando que pode ter até 4. A próxima foto, eu consigo ver apenas um núcleo e um vacúolo de glicogênio. A foto 3, que já é essa mais coloridinha, com fundo azul, eu tenho um vacúolo de glicogênio, onde que está mostrado pela seta, e o núcleo com cariosoma pequenininho na parte superior. E a última foto é um cisto com 2 núcleos, a gente consegue ver muito bem ali embaixo, né? Parece até 2 olhinhos, né? E a seta indica o corpo cromatóide desse cisto. Aqui, então, mostrando naquela tabelinha que a gente já viu, o cisto e o trofozoito da entamoeba histolítica. No cisto de baixo, esse mais amarelinho, essa parte que está mais em marrom, né, no citoplasma do cisto, é exatamente o vacúolo de glicogênio. Lá no trofozoito a gente consegue ver o cariosoma, bem definido e bem pequenininho. Diferente, compara o cariosoma da histolítica com o cariosoma da Endolimax nana, olha como o tamanho é diferente. E aí, vocês viram que na tabela aparece assim, entamoeba histolítica barra dispar. Voltando aqui, ó, entamoeba histolítica barra dispar. A entamoeba histolítica e a dispar, elas são morfologicamente idênticas.
a gente não consegue laudar. Se eu observo uma ameba numa amostra de fezes de um paciente, esse paciente está mostrando sintomas muito intensos, foi feito outros exames e tem até perfuração de intestino, a gente sabe que geralmente é a histolítica que faz isso, não é a díspar. Só que morfologicamente elas são idênticas. Foi feito um estudo há muitos anos atrás, até então eles conheciam basicamente apenas a histolítica, e eles falavam que muitos pacientes, e eles sabiam que a histolítica era patogênica, só que muitos pacientes tinham infecção por essa ameba, só que eram pacientes assintomáticos. Eles falavam, cara, tá errado, não pode ser isso. E aí, com o tempo, eles descobriram que existe uma outra espécie de ameba, que é a Entamoeba disper, que geralmente é a que está associado às infecções assintomáticas, a amebíase assintomática. Quando a gente encontra, então, um cisto, um trofozoito com essas características que a gente disse até agora, de entamoeba histolítica, geralmente no laudo nós escrevemos assim: foram visualizadas estruturas sugestivas de cisto, se for o cisto que você viu, de entamoeba histolítica barra dispar. Por que nós colocamos as duas? Porque morfologicamente elas são idênticas. E como que a gente pode diferenciar essas duas amebas? Geralmente com exames de biologia molecular, que você analisa o DNA, ou então exames imunológicos, que você pesquisa determinadas proteínas de superfície, mas acabam sendo exames caros e inviáveis para esse tipo de diagnóstico. A gente, então, trabalha com o diagnóstico de análise de fezes, não vai entrar em diagnóstico de amebise também, que isso também é assunto de aula prática, mas geralmente em análise de fezes nós visualizamos estruturas como cistos, trofozoítos, e de acordo com a morfologia nós vamos definir a característica, ou seja, a espécie desse protozoário. Locomoção. Como eu disse para vocês, a locomoção é feita através da emissão de pseudópodes, então aqui são amebas, a fotinho da ameba do lado esquerdo, né? É um desenho da ameba do lado esquerdo, mas do lado direito a gente já tem fotos de amebas mesmo, e elas vão emitindo essas projeções de citoplasma, formando os pseudópodes, são os falsos pés, e dessa forma elas vão se locomovendo. A alimentação. As amebas, elas se alimentam por fagocitose, pinocitose, tá? Não vou entrar, vocês sabem que a fagocitose quando ela engloba partículas sólidas, pinocitose quando ela engloba partículas líquidas. Quando essas amebas elas estão no intestino do humano, elas se alimentam de bactérias, de restos de alimentos que acabam ficando nessa região. E é basicamente isso, essa parte das amebas. Agora a gente vai trabalhar o ciclo biológico.